Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo para você que está acompanhando o canal de YouTube do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre o Campeonato Brasileiro que ou melhor dizendo, já iniciou o Campeonato Brasileiro, inclusive, e para os clubes do Rio de Janeiro, começando aqui pelo Fluminense, que encarou contra o Bragantino no último sábado no Maracanã, e de um grande jogo, inclusive, né? Na estreia do Campeonato Brasileiro, o Fluminense empatou contra o Bragantino com 2 gols de Lima, e os gols do Bragantino foram marcados pelo Eduardo Sacha e também do Thiago Borbas, uruguaio, marcando os gols para a equipe do time do Bragantino, depois das mudanças no segundo tempo que o Pedro Caixinha fez para tentar virar o jogo. Mas vamos falar isso e muito mais para você aqui no nosso pós-jogo. Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, deixando aquele like que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor. E não esquecendo que terça e quintas, 18 horas, o nosso Conversa de Torcedor Notícias, as principais notícias do seu clube do coração e do esporte internacional. Não percam no canal do YouTube, 18 horas, todas as terças e quintas, no Conversa Torcedor Notícias. E também, aos sábados, sempre, às 11 da manhã, o nosso programa para você, o Conversa de Torcedor, pelas ondas da rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, também pelo site radioinsc.com, pela Radiosnet e também o nosso canal do YouTube do Conversas de Torcedor ao vivo para você, tá bom? Muito obrigado pelo carinho e pela companhia de sempre, de todos os sábados e também das terças e quintas do nosso programa o Conversa de Torcedor Notícias toda semana. Vamos falar aqui, pessoal, sobre a situação do Fluminense. Empatou contra o Bragantino na estreia do Tricolor Carioca do Campeonato Nacional, em um jogo de 4 gols, né? As duas equipes fizeram uma partida agitada no Maracanã. E falando sobre isso, né? Que não faltou aquela emoção, né? Na primeira rodada do Campeonato Nacional, daquele jogão, né? Que a gente tem aí, dizendo isso aí. Fluminense e Bragantino fizeram um bom jogo, né? Fizeram aí fizeram um jogo agitado, né? Teve um jogo agitado no Maracanã, não faltou aí emoção, né? Repito para vocês, de um jogo recheado de lances perigosos e também de gols, né? Empataram em 2-2 o jogo, né? Somaram um ponto cada na competição. O Lima fez 2 vezes, né? Os gols da equipe do time do Fluminense e o Sacha e o Thiago Borbas fizeram os gols para a equipe do Massa Bruta. Então, vamos falar aqui do primeiro tempo, meus amigos. O primeiro tempo foi agitado no Maracanã, nesse jogo de estreia das duas equipes no campeonato, mas o Tricolor Carioca, maior parte do tempo das vezes, quem tomava a iniciativa na partida, né? Tomava a iniciativa do jogo, né? No Maracanã, né? No campo ofensivo, e o Bragantino não era tímido, né? Tentava conseguir atingir o adversário em transições de contragolpes, de contra-ataques, né? Das transições e dos contragolpes, né? Dos contra-ataques. E também o Tricolor chegou até a acertar o travessão 2 oportunidades para tentar conseguir fazer o seu gol, né? Inclusive, né? E tudo isso desenrolava, indicava por um empate sem gols, até que o Juninho Capixaba deu aí um passe na fogueira para o Douglas Mendes, que se complicou na saída de bola e deu o escanteio para o Fluminense. E aí, numa cobrança rápida de escanteio, o Ganso, né, cobrou o escanteio na cabeça do Lima para fazer o gol, abrindo a contagem no Maracanã. E aí, o que acontece? Né, o time do Fluminense teve nesse primeiro tempo de partida, para a gente recordar aqui, no jogo todo, teve aí 26 finalizações do Fluminense contra 16 do Bragantino, no jogo inteirinho, né? E nos chutes no gol, 11-8, né? E teve 5 oportunidades do Fluminense em finalizar no gol, né? No primeiro tempo, só no primeiro tempo de partida, né? E com 2 bolas na trave que teve aí
dos lances aí que o time do Fluminense quase marcou, só para a gente ter aquela situação o que eu posso dizer aqui, de observações aqui para a gente falar aqui. E no segundo tempo, o Pedro Caixinha não economizou nas substituições, né? Teve 4 substituições, 4 mexidas. Entraram aqui o Eric Ramírez, o Vitinho, o Lucão, que teve aí o Capitão Creito teve um problema lombar, né? Saiu de uma lesão de um problema lombar, né? Que saiu de campo. E o Thiago Borbas. Thiago Borbas entrou na partida, né? Em que a equipe, né, do time do Bragantino, o Pedro Caixinha, fez as substituições e isso tinha um efeito nessa situação, né? Quando o Fluminense abriu o marcador no final do primeiro tempo, aos 49, o time do Bragantino fez os 2 gols, né, no intervalo de 5 minutos, né? No intervalo de 5 minutos, né, o Sacha, o Borba e o Borbas, né, teve nos cruzamentos, né, que teve aí o Vitinho, teve também em alguma, teve essa participação em gols, né, inclusive aí do time do Bragantino em assistências de gol, né, inclusive, né, teve a participação, né, e aí o que aconteceu com a equipe do time do Fluminense? O Bragantino teve uma nova postura de jogo, tendo os gols, né, virou o jogo no intervalo de 5 minutos. O Diniz lançou na partida o John Kennedy no lugar do Felipe Melo, né, capitão da equipe, que teve a substituição. E aí equilibrou as ações do time do Fluminense. Aí o time do Fluminense teve aí a chance aí de empatar o jogo, inclusive, né, que é a chance de empatar a partida, né, que teve aí a situação da equipe tricolor, né, de manter essa situação, o time do Fluminense tentando empatar o jogo, né, e que teve aí o Fluminense, que eu já falei aqui do John Kennedy, que aí o André passou a ser zagueiro, né, ganhando algumas oportunidades, aí depois aí teve a substituição aí do time do Fluminense com o Felipe Andrade, que é o zagueiro de origem, que passou a ser zagueiro, né, logicamente, né, inclusive, né. Então, meus amigos, o detalhe é esse. Aí equilibrou as ações do Fernando Diniz, né, colocando, repito, o John Kennedy na partida. E aí teve aí de um chute desviado de Lima, né, em que o empate veio e a esperança por uma vitória voltou a aparecer, mas a esperança de uma vitória voltou a aparecer para o Fluminense. Mas, né, nos minutos finais, teve uma grande pressão do Fluminense em cima do Bragantino, né, principalmente com lances de perigo, lances envolvendo Marquinhos, né, que estava no jogo, mas o placar não se alterou e ficou empatado pelo placar de 1-1. Então, meus amigos, temos aí nesse momento aí, para a gente falar sobre isso aí, para a gente entender, né, entender isso. Então, o time do Fluminense empatou no jogo, logicamente, né, pelas atuações, né, da equipe do time do Fluminense, até porque numa noite artilheira do Lima, que fez 2 gols no jogo, né, no Maracanã, inclusive, vai para o destaque dele, né, o volante que até então fazia um primeiro tempo sumido, né? Um primeiro tempo sumido na partida, né? O Lima, né? E que apareceu com uma inteligência, né? Com inteligência dentro da área, né? Para cabecear de uma cobrança de escanteio cobrada pelo Ganso, né? Aos 49 do primeiro tempo, né? Fazendo 1-0. E aí, no segundo tempo, né? No segundo tempo, que teve aí aos 23 na etapa final, de um chute desviado, né? De um chute aí que teve aí, num chute desviado, a bola enganou o goleiro Lucão para balançar a rede. E foi muito participativo na segunda etapa, né? Voltou a marcar, né? Que eu já tinha falado aqui, né? Inclusive. E aí tem aí esse gol, né, de fora da área para fazer o gol. E o outro detalhe aí, de um lado tricolor, teve essa noite do Lima, né, fazendo 2 gols. E a premiação para as mudanças do treinador Caixinha, pelo Caixinha que no segundo tempo, né, colocou 4 jogadores ali, entre eles aqui o Vitinho e o Borbas, que teve participações em gols, inclusive aí teve a participação, por exemplo, dos gols, né,
no intervalo de 5 minutos, né? Inclusive. E até porque, justamente dos dois nomes que entraram no jogo, que eu já tinha citado, que eu já cito, repito aqui, o Vitinho e o Borbas, que fizeram aí, né? Que foram essenciais, né, nessa virada, né? Nessa virada rápida de 5 minutos, relâmpago, né, relâmpago, melhor dizendo aí, de 5 minutos. O primeiro deu 2 assistências, a primeira para o Eduardo Sacha, o Vitinho, e o outro foi para o Borbas, vazando o gol, no segundo gol, em cruzamentos, né? E o Vitinho teve aí a oportunidade de dar assistência para os jogadores, né, que fizeram os gols, né? Os jogadores aí, o Sacha e o Borbas fazendo os gols, inclusive. Então, tendo aí o Fluminense, né, que teve aí mais posse de bola no jogo, né? Mais posse de bola no jogo, né? Teve mais finalizações, né? Que tivemos aí de um equilíbrio em chute no gol, né? 6-5. 6-5 no segundo tempo em finalizações no gol. 14-10 também equilibrado, né? Em finalizações. Mas o Fluminense teve a posse de bola maior do que o Bragantino, mas não faltou emoção no Maracanã, né? 2-2 na partida, no estádio do Maracanã. E teremos aqui o jogo do Fluminense contra o Bahia hoje, né? Hoje à noite, a partir das 9h30 da noite, para a segunda rodada do Campeonato Nacional. E o Bragantino enfrenta amanhã contra o Vasco da Gama no estádio Nabi Bichedid, a partir das 7h da noite, para a segunda rodada do Campeonato Nacional. Então, né, o primeiro ponto para cada lado. Então, temos aí essa situação do Fluminense, né, que teve aí dominante a partir do primeiro tempo, teve a chance aí do Lima de fazer o gol, depois aí de uma virada do time do Bragantino, aí depois o Fluminense voltou às ações com o John Kennedy sendo utilizado pelo treinador, o Fernando Diniz, voltando as ações no jogo, e o Fluminense empatou com o Lima de novo. E vamos ver o que pode acontecer com o Fluminense no Campeonato Nacional, né, nesse ano de 2024, e também na rodada que vai acontecer contra o Bahia, né, que perdeu o jogo contra a equipe do time do Internacional por 2-1. Então, vamos ver o que vai acontecer com o Fluminense nesse jogo de hoje à noite, às 9h30, no estádio da Fonte Nova, em Salvador, lá na Bahia. Tá bom, pessoal? Gente, muito obrigado pela companhia de sempre. Tá bom, pessoal? A todos aí, um grande abraço a todos vocês pelo carinho de sempre, né? Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando aquele like que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho, e também acionando o sininho nas notificações para você receber os nossos vídeos em tempo real e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo que terças e quintas, sempre a partir das 18 horas, o nosso Conversa de Torcedor Notícias, e ainda o nosso programa ao vivo de todo sábado, a partir das 11 da manhã, pela rádio Nossa Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais, no YouTube do Conversa de Torcedor, rádio nsc.com, pela Rádio Net também, pela rádio FM, rádio Nossa Copacabana, 98.7 FM, tá bom? Muito obrigado a todos vocês pela companhia e até nosso próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Valeu, galera, e aquele abraço. Tchau, tchau.